Maiara está de volta ao programa, tudo bom? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Maiara Evelyn, hoje, que sobremesa. Tá bonita, né? Menina do céu! E sabe aqueles dias que a gente fica com um pouquinho ainda mais de vontade de um doce? Pois é, hoje é esse dia, minha amiga. E aí uma dica infalível da Maiara é essa torta. Que combinação perfeita. Muito boa. Amendoim, chocolate e doce de leite. Eu converso, viu, Maiara? Porque geralmente a gente experimenta aqui a receita depois de ensinar a receita. Sim. Eu tô quase primeiro experimentando para depois a gente ensinar. Minha amiga, o prato pronto, que lindo que fica aquela camada, olha. Fica uma apresentação bonita, as cores interagem e fica bem saborosa. Um espetáculo, eu não tenho dúvidas disso. Vamos ensinar então rapidinho. Vamos começar. Minha amiga, tô louca para experimentar. E você de casa, anote a receita, faça e aí você consegue aproveitar desse sabor também. Sim. Relação de ingredientes e eu tô vendo aqui que a gente já tem uma massa pronta para adiantar. Isso, para adiantar, uma base de pandeló. Pode ser um pandeló ou até aquela massinha que usa bolacha de maisena com manteiga, ela trituradinha também combina bem. Ah, legal. Isso, eu escolhi o pandeló de chocolate para a gente combinar com a nossa cobertura, tá ok? Então, um disco de mais ou menos 25 centímetros de diâmetro. Para o recheio, nós vamos precisar doce de leite, creme de leite, o amendoim triturado, torrado e triturado, chantilly e gelatina incolor, já dissolvida, hidratada e dissolvida. Vamos começar aqui com o doce de leite. Delícia. Gente, como resistir a essa receita é impossível. E assim, para fazer ela é bem prático. Separando os ingredientes não leva mais do que 10, 15 minutinhos em casa. Ai, que bom. Nós temos o doce de leite, o creme de leite em lata gelado sem o soro. Tá. Reforçando uma lata de creme de leite sem soro e 2 latas do leite condensado cozido, tá bom? O nosso doce de leite é aquele caseiro. Quem preferir comprar pronto também pode. Isso. Eu gosto do cozido, ele é mais saboroso. Bem mais, Bem né? mais. E alguns industrializados, eles têm um pouquinho gosto de farinha, ele é meio arenoso. Então, cozinhar 20 minutinhos, no máximo 30 minutos, fica bem legal. Então, nós temos aqui uma pré-mistura. Vamos juntar a gelatina incolor, sem sabor, já dissolvida, hidratada e dissolvida. 2 envelopes da gelatina em pó, sem sabor. Isso. A mão, não precisa usar batedeira, nada, bem para facilitar mesmo. Então, agregamos aqui a gelatina e agora as 2 xícaras de chantilly já batido. Um ponto bem firme para ele estruturar o nosso recheio. Tá. Vou colocar uma parte primeiro. Com a ajuda do fouet, ele vai misturando bem facinho. Quem não tiver o fouet, com a ajuda de um garfo, um garfão, ele também melhor do que a colher. Tá. Vamos terminar aqui com o nosso chantilly. 2 xícaras do chantilly batido, 2 latas do leite condensado cozido, 2 envelopes da gelatina em pó sem sabor já hidratada, a gente vai misturando e incorporando, 1 lata do creme de leite gelado sem soro. Primeiro a gente misturou o doce de leite e o creme de leite. Isso. Depois você acrescentou a gelatina sem sabor e depois o chantilly. Isso, o chantilly. E agora, por último, nós vamos colocar o amendoim triturado, torrado e triturado, sem a pelinha. Hoje nós já encontramos ele nos mercados à venda, já triturado, então é um trabalho a menos. Então aqui a gente vai agregar o amendoim. Essa nossa base de pandeló, Tati, eu dei uma umedecida nela com leite. Se crianças não forem comer, se for uma sobremesa para servir só para adultos, você pode umedecer com um licor de chocolate, ou aquele um licor de frutas, o irlandês, fica muito bom também. Tá. Se tiver criança, com leite mesmo. Com leite, isso. Aí a nossa base da torta já está aqui.
vamos verter o recheio sobre o pandeló. Uma forma de fundo removível, para facilitar na hora de desenformar. Lembrando que a opção da gente substituir o pão de ló, pode ser a massa de chocolate ou tradicional, por aquela massinha que a gente faz com a bolacha, tipo maisena, e a margarina, que você mistura. Isso, e ela vai fica mais crocante. Crocante, né, no fundinho. Também deve ficar bem gostosa, né, Mayara? Fica bem saborosa. Aqui a gente vai colocar para gelar, para daí colocar a cobertura. Eu vi aqui com essa relação de ingredientes que você deu certinho na forma. Qual é o mesmo diâmetro? Essa 25. 25 centímetros. Okay. E aí, se você quiser fazer em monoporção, já as individuais, essa receita rende de 6 a 8 porções. Tá? Rende bem. Esse vai pro... Vamos colocar no freezer, Tati. Pra dar uma... Deixa eu abrir esse outro lado, então. Isso, dá uma boa geladinha nele. E aí é o tempo de cristalizar a parte de cima da cobertura, para quando a gente for colocar a cobertura de chocolate, elas não misturarem. Perfeito. Então a gente colocou um pouquinho no freezer. Isso, no freezer. Aqui nós temos o chocolate derretido, um meio amargo, e o creme de leite, na proporção de 200 gramas de chocolate para 200 gramas de creme de leite. Tá, okay? É aquela tradicional ganache, né? Isso, a ganache bem molinha. Certo. Então aqui a gente já deu uma pré-derretida no chocolate, tá vendo? Ele tá bem fluido. E aqui nós vamos agregar o creme de leite. 1 para 1. 1 para 1. 200 gramas do chocolate meio amargo. E aí, a mesma medida do creme de leite. Que é o equivalente a uma caixinha, né? Uma caixinha. Uma caixinha de creme creme de leite. E hoje as barras de chocolate, essas para uso culinário, elas já vêm fracionadas na proporção, cada divisãozinha ali, os risquinhos, equivale a 100 gramas. Então, se você não tiver uma balança em casa, é só você cortar 2 quadradinhos daquele que equivale a 200 gramas. Legal, boa dica. Facilita bastante. E nós vamos misturando até ele agregar. Mayara Evelyn participando hoje conosco, trazendo essa torta requinte, uma combinação de amendoim, doce de leite e chocolate. E o quanto não deve estar bom? Você também pode substituir o amendoim por nozes. Ai, deve ficar bem gostoso. Fica. Ou pode fazer um mix de castanhas, castanha do Pará, as nozes, macadâmia. Fica bem saboroso. Aqui, ó, nós já emulsionamos tudo. Ele fica um creminho bem fluido. Legal. Muitas das nossas telespectadoras aproveitam as dicas que a gente oferece, Mayara, para fazer aquelas poções, pôr na embalagem plástica e vender. Sim. Né? Em relação à validade, tem alguma orientação? Sim, o que a gente tem de mais perecível nessa torta seria o pandeló por conta dos ovos. Tá. Mas mantendo sob refrigeração de 7 a 10 dias. Bastante. Então, bastante, dá para comercializar. É uma torta que tem bastante procura. Pessoal do escritório, depois do almoço, dá para ganhar uma graninha extra aí, legal. Deixa eu pegar a nossa torta. E um prazo bom, né? Sim. De 7 a 10 dias. Ai, gente, e eu gosto tanto de uma paçoca de amendoim, essa torta. Delícia, doce de leite, chocolate. E ela fica perfumada, né? Demais. Então, nós vamos daí colocar sobre o nosso recheio. Em casa com mais tempo, o pessoal deixa um pouquinho mais, né? Isso, até ela firmar bem o recheio. Uns 15 minutinhos já firma isso. Já firma. E aí a opção pode ser você desenformar antes para depois colocar um chocolate, ou colocar o chocolate e depois desenformar. Mayara, de fato é muito simples a preparação dessa torta. Sim. Na verdade, o que acho que vai levar um pouquinho mais de tempo é quem optar pela massa do pão de ló, é fazer a própria massa do pão de ló, né? Isso, assar o pão de ló. E talvez bater o chantilly, demore um pouquinho mais de tempo. Porque do resto, minha amiga, é só você juntar tudo num recipiente, o nosso creme de amendoim,
E quem quiser substituir a massa de pão de ló por aquela massinha crocante com o biscoito tipo maisena e a manteiga, também pode. Sim. E até uma... Aí você deixa um pouquinho, no caso dessa massinha, você deixa daí um pouquinho no forno? Sim, você pode pôr uns 10 minutinhos, até dar uma secada na manteiga. E até se quiser o pandeló, mas não sei, meu pandeló não fica legal, usa o bolo Pullman. Aquele bolo pronto, o bolo pronto, corta as fatias, vai encaixando dentro. Mais rápido ainda. Mais rápido. Você não vai ter o trabalho nem de ligar o forno. E aí, depois que a gente colocar a cobertura, volta na geladeira para gelar e vai para decoração. Aqui a gente pode finalizar. Nós estamos usando a paçoca, tipo rolha, ela esfareladinha dessa paçoquinha aqui, você encontra em qualquer lugar. Que é bem boa também. É bem boa. Dá uma decorada para mostrar assim, para quem não conhece, né? Então sabe que tem o amendoim ali. Que delícia. E usamos também o amendoim torrado, sem pele, para finalizar a decoração. E dá crocância também, né? Dá. Na receita. Poderia ser, quem preferia, alguma oleaginosa, nozes, castanhas, ou fazer um mix, né? Sim, a castanha de caju também combina gostosa. bem. Nozes com amêndoas, castanha do Pará, castanha... Sim. E a Brasil. geladeira? Mantém na geladeira até o momento de servir, porque como nós temos chantilly no recheio, é mais o tempo muito quente, ele pode dar uma derretida. Então mantenha na geladeira, tirar e servir. Ai, adorei. Maiara, agora aquele momento... Ai, eu tô guardando tanto esse momento. Desde que eu entrei no estúdio, vi você aqui preparando passo a passo. Gente, olha que delícia. Muito bacana a dica você fazer individual, né? Sim. Até quem trabalha, de repente, com festas, ou quiser fazer naquela forminha plástica para vender. Esse tamanho, inclusive, né? Isso é uma porção. Um tamanho super bom. Ai, ai. Ai, vou pegar esse que tá com a paçoquinha em cima. Gente, como eu amo o meu trabalho. Tá bom, Kátia? Olha, Maiara, bom é pouco. Isso tá no espetáculo. O chocolate amargo, ele quebra o doce do recheio. Muito bom. Muito legal essa opção pelo chocolate, né? Amargo, meio amargo, porque daí quebra, não fica tão doce. Ai, minha amiga, aí dá pra comer uns 2, 3 pedaços. Fácil, fácil. Nossa, que delícia de receita. E bem geladinha, né? Nossa, boa demais. É uma ótima opção, assim, de sobremesa. Demais. Deixa eu te dar um beijo, um abraço. Olha, você merece 1000 beijos, 1000 abraços. Obrigada, tá? Que delícia de receita. Boa. Arrasou. Obrigada. Até breve. Até. Uma outra dica saborosa. Tá ok, obrigada. Turminha, beijo. Fui.